O boletim individual, ele é feito em 3 dias. Um fica na delegacia, outro, depois de preenchido pelo escrivão, com os dados do inquérito, nome, profissão do indiciado, filiação, data de nascimento, qual o crime supostamente praticado, ele é enviado para o Instituto de Identificação e Estatística. E outro fica no inquérito e vai para a Justiça. Quando termina o processo, o escrivão da Justiça, ele preenche os dados com o resultado do processo e manda para o Instituto de Identificação. O que é a folha de antecedentes? A folha de antecedentes é o documento que reflete todos esses dados que estão contidos nesse banco de dados. Não se pode confundir folha de antecedentes com folha corrida ou atestado de antecedentes. O atestado de antecedentes é aquele que a pessoa pode, perante o judiciário, pedir, ou perante a polícia pedir, e ali não pode constar inquéritos em andamento, não pode constar processos em andamento. Se houver alguma pena, ela estiver extinta, estiver cumprida, não pode constar dali. Esses dados que se encontram no Instituto de Identificação e que constam da folha de antecedentes, esses dados são, em tese, sigilosos. Mas só em tese. Só em tese. A lei diz que são sigilosos. A lei diz que só quem pode ter acesso é a polícia, o Ministério Público e o juiz. Mas as coisas não são bem assim. Há várias formas de obter acesso a essas informações, inclusive empresas, normalmente, quando vão empregar alguém, conseguem de alguma forma essas informações. Então ele não é sigiloso. Não há previsão nele, não há previsão na lei de um prazo para serem retirados esses dados do banco de dados. Não há previsão. Então o que acontece? Acontece que esses dados ficam ali perpetuamente. A pessoa morre e continuam os dados ali. E o que é isso? Se na verdade ele não é sigiloso, ele representa uma pena perpétua. É uma pena perpétua para quem respondeu o processo. Agora vejam bem, não há nenhuma norma, nenhum dispositivo legal dizendo que esses dados devam ficar ali perpetuamente. Não há. Mas não há nenhuma norma também dizendo que eles podem ficar ali perpetuamente, que eles devam ficar ali perpetuamente. Não existe. Não há uma norma que diga isso. Então se está diante de uma lacuna do direito. O direito não esclarece, as normas não esclarecem. Como é que essa lacuna pode ser resolvida? É preciso ler a Constituição, artigo 5º, inciso 47, letra B. É proibida a pena perpétua. Então, como vamos resolver esse problema? Esse banco de dados existe em função do princípio constitucional da segurança. Sendo assim, o prazo para os dados ficarem ali deve ser longo. Qual o prazo mais longo previsto no Código de Processo Penal que implica, passado todo esse prazo, implica na extinção
na prescrição definitiva. Que prazo é esse? É o do artigo 366 do Código de Processo Penal. Quando o acusado é citado por edital e não encontrado, o processo fica suspenso. Fica suspenso pelo prazo de prescrição, considerando a pena cominada. A pena máxima combinada em lei. Fica suspenso. Terminada a suspensão, no artigo 366, começa a correr o prazo de prescrição, que também é o mesmo. É o mesmo. Solução para esse problema todo do banco de dados. O prazo é 2 prazos de prescrição somados do delito. É uma solução. Tá? Porque, a grosso modo, esse prazo de 366, a grosso modo, implica em 2 prazos de prescrição. Então, seriam 2 prazos de prescrição. Eu tenho aqui alguns exemplos de como é que ficaria. O homicídio simples, o registro permaneceria por 40 anos. No roubo, 32 anos. No furto, 16 anos. São prazos longos, mas não são prazos perpétuos. Não são prazos perpétuos. Outro assunto que precisa ser resolvido há ocasiões em que o acusado é absolvido por estar provada a inexistência do fato. Está provado que o fato não ocorreu, provado. Ou o fato não constitui infração penal, não é crime do que ele foi processado. Ou, isso está tudo no artigo 386 da sentença absolutória. Ou está provado que o réu não concorreu, está provado, não concorreu para a infração penal. Não faz o menor sentido manter o nome dessa pessoa no banco de dados do Instituto de Estatística, de Identificação e Estatística. Já existem uma ou outra decisão determinando a retirada do registro do Instituto de Identificação, do banco de dados. Mas o tema ainda é muito pouco conhecido, vamos dizer assim, da jurisprudência.